Fala, galerinha da catalogação, tudo bom com vocês? Vamos junto continuar sobre o nosso assunto cabeçalho de pessoa física? Então fica comigo que depois da vinheta a gente inicia. Professora Gui na área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na tua casa, canal Bíblio Responde. Hoje, meus amores, nós estamos aqui continuando a nossa aula de catalogação e nós estamos dentro da playlist Cabeçalho de Pessoa Física. Assim sendo, se essa é a tua primeira vez aqui conosco, eu te convido a dar uma parada e vai aqui, ó, na parte de cima, que tem a sugestão dos vídeos anteriores. Assim você vai conseguir entender a continuação desse nosso assunto, uma vez que hoje nós iremos estar iniciando a cabeçalho de assunto, a parte 3. Belezinha? E se você já assistiu a parte 1 e a parte 2 da nossa aula, vamos embora que a gente tem pressa. Como sempre, como de costume, vamos relembrar o que é um cabeçalho. Você ainda lembra o que é o cabeçalho? Para o vídeo, coloca na tua cabeça, escreve no teu caderno. O que é o cabeçalho? Bora ver se você acertou? Então, o cabeçalho nada mais é do que o que está aqui ao nosso lado, olha. É um nome, é uma palavra ou é uma expressão. Quando a gente fala nome, nós estamos nos referindo à pessoa física e também à pessoa jurídica. Quando nós falamos palavra ou expressão, nós já estamos nos reportando ao título. Uma vez que eu já disse anteriormente e volto a dizer, nós temos no ACR2, no processo ainda da ficha catalográfica manual, duas formas de entrada. Uma pela entrada principal, que é a pessoa física ou a pessoa jurídica ou o nome geográfico, e a outra é a entrada pelo título, beleza? Então é por isso que, de acordo com gestão, o cabeçalho nada mais é do que esse nome, essa palavra ou essa expressão que vai reproduzir o conteúdo da obra, que vai introduzir a entrada bibliográfica, entrada esta que vai entrar no nosso catálogo. Ok, meus amores? Tá? Nós vimos também, até agora, que a entrada por pessoa, cabeçalho de entrada, ela é dividida em três partes. Nós temos a entrada, que pode ser por pessoa física, ela pode ser por nome geográfico e ela pode ser por pessoa jurídica, que a gente chama de entidade coletiva. Na nossa aula de hoje, já que é a continuação, nós ainda iremos estar trabalhando bem devagar as regras de entrada de pessoa física, pois a maior regra que nós temos é justamente de pessoa física. E para que a nossa aulita não fique uma coisa muito cansativa, a gente está dividindo por etapas as nossas regras, belezinha? Para fechar essa parte da revisão, nós vamos colocar a definição do que é um cabeçalho de pessoa física, segundo Ribeiro. Então, para Ribeiro, o cabeçalho de pessoa física nada mais é do que a entrada que é estabelecida pelo nome do autor pessoal. E esse autor pessoal, ele vai ser apresentado, a entrada principal vai poder ser a partir do seu nome verdadeiro, a partir do seu pseudônimo, através do seu apelido,
através do seu título de nobreza, através do seu nome literário, ok? Então, pode ser pelo nome verdadeiro ou pode ser pelas outras formas que ele é mais conhecido. É por isso que nós temos tantas regras para o cabeçalho de pessoa física. E vamos embora para a continuação das nossas regras. Até agora, nós trabalhamos até a regra 7. Hoje, nós iremos ficar com a regrinha 8 e a regrinha 9. A regrinha 8, meus amores, é específico quando o autor ele recebe o nome de santo. E ele tem as suas ramificações. Por isso que nós só iremos ficar com essas duas regrinhas hoje, belezinha? Então vamos lá. Quando nós temos um autor com o nome de santo, nós temos que identificar a sua entrada justamente pela sua classificação como santo, ok? E depois a gente também pode colocar as remissivas nas outras formas que ele é conhecido. Mas toda vez que o teu autor, ou a tua autora for nome de santo ou nome de santa, nós temos que fazer a identificação desse santo e olhando sempre o seu prenome. Vamos lá por nossos exemplos para a gente poder entender melhor. Nós temos aqui Santo Tomás de Aquino. Automaticamente, a gente vai olhar para o prenome e a palavra santo nós iremos jogar lá para o finalzão dele, ok? Sempre o título santo e santa, eles vão ser jogados lá para o finalzão. E a minha regra ainda diz o seguinte: quando eu tiver o meu prenome, eu tenho que colocar uma vírgula logo no meu primeiro prenome. Então fica Tomás, vírgula, de Aquino, vírgula, santo, ok? Vamos para um próximo só para a gente reforçar. Nós temos aqui como autora Santa Rita de Cássia. Também é prenome, Rita de Cássia. Não tem sobrenome, não é? Então a gente vai pegar a palavra santa, vai jogar lá para o finalzão e não esquecer que a gente separa os nossos prenomes. Por isso que ficou Rita, vírgula, de Cássia, vírgula, santa. Ok? Até aqui, mamão com açúcar, não é? A segunda observação que nós temos que fazer quando o teu autor ou autora for nome de santo, esse até agora é que ele só tem prenome. É só o prenome com o título de santo e o título de santa. Agora, aqui, nós iremos ter o prenome, só que junto com o prenome, nós vamos ter o local de nascimento dele. E esse local passou a ser mais importante do que propriamente o prenome do santo ou o prenome da santa. É como nós temos aqui o caso, ó, São Francisco de Assis. O nome dele é Francisco, que nasceu em Assis. Só que ele ficou tão enraizado como São Francisco de Assis, que o Assis, que era o local do seu nascimento, passou a ser incorporado como se fosse o sobrenome dele. Assim sendo, meus amores, passa a ser o meu cabeçalho, a minha entrada principal da minha ficha catalográfica. Assis, vírgula, Francisco de, vírgula, santo. Peraí, Guilhermina, lá na folha de rosto está escrito São Francisco de Assis. Por que aqui na ficha tu colocaste a palavra santo e não são? Porque obrigatoriamente, quando for para a entrada principal ou para a entrada secundária, que é na parte da pista,
Toda vez que for nome de santo ou santa, nós sempre temos que colocar a palavra santo ou santa, ok? Mesmo que lá na minha folha de rosto esteja São, belezinha? Tá? Então, por isso que nesse caso ficou Assis, vírgula, Francisco de, vírgula, santo, tá? Nós temos um outro exemplo, Nossa Senhora de Fátima. Ela é mais conhecida como Nossa Senhora de Fátima porque ela apareceu na cidade de Fátima, lá em Portugal. Então, ficou tão enraizado que Fátima é como se incorporasse ao nome da Nossa Senhora. Por isso que quando for fazer o teu cabeçalho de entrada, a Fátima passa a ser como se fosse o sobrenome. Então fica Fátima, vírgula, Nossa Senhora de, ok? Porque é mais conhecido como local de nascimento ou o local onde apareceu aquele santo ou aquela santa, ok? E a letra C é quando nós temos um santo que, além de santo, recebe títulos, ok? Pode ser título eclesiástico, pode ser um cargo eclesiástico, pode ser um título acadêmico, mas ele também é santo. Além de ser santo, foi professor, além de ser santo, foi bispo, além de ser santo, foi papa e assim sucessivamente, ok? Quando acontece isso, meus amores, nós temos aqui o autor São Constantino. Só que o São Constantino, ele é mais conhecido nem como santo, ele é mais conhecido como o cargo que ele exerceu. Então, ele é mais conhecido como Imperador de Roma Constantino I. Então, nós já sabemos que nós vamos ter que ter remissiva, porque eu vou ter que ter entrada tanto como santo, quanto como pelo seu título ou o seu cargo. Belezinha? Então, é por isso, olha, que nós temos, primeiramente, eu usei a regra número 2, é como ele é mais conhecido, ok? Por isso que no meu cabeçalho, a minha entrada principal, eu coloquei Constantino I, vírgula, Imperador de Roma, porque por opção eu quis fazer a regra 2, tá? Agora, se eu quisesse fazer a regra 8, eu já tinha que entrar pelo Constantino, vírgula, santo. Mas eu não quis só para a gente ver que a gente pode brincar com as regras, tá? Só que como eu escolhi a regra 2, eu não posso esquecer de puxar a remissiva para outra forma que esse autor também é conhecido. Lembra do processo de empatia? Então nós temos que colocar todas as possibilidades de busca. Então, na minha entrada secundária, lá na pista, eu vou puxar também para Constantino, vírgula, santo. Assim, o meu usuário ou a minha usuária vai conseguir achar a obra numa boa, conhecendo como santo ou conhecendo como cargo. Acha do mesmo jeito, belezinha? Aqui eu quis fazer a minha ficha ver também. Então, é ficha de referência, ok? Eu não quis fazer ficha de remissiva, que é aquela que é só ver, obriga a única forma de entrada. Eu quero que as duas formas permitam a gente recuperar a obra lá no meu catálogo de autoria. Ok, meus amores? Tá? Nós temos agora uma coisa que é extremamente importante. Assim como ocorre nos nossos autores normais, ocorre também com os nomes de santo, que é a questão do homônimo. Então, o que é mesmo homônimo? Você lembra? É quando nós temos palavras iguais. Amazonas. Eu estou me reportando ao rio Amazonas ou ao estado do Amazonas? Solo.
Eu estou me reportando a solo terra ou solo cantor que canta sozinho? Sacou? Então, o homônimo é uma palavra que se repete, mas tem significado diferente. Isso também ocorre com o nome de santo. Então, nós trouxemos aqui o Santo Agostinho. Nós temos duas obras. Uma foi feita pelo Santo Agostinho, que é bispo de Hipona, e nós temos uma outra obra que chegou no meu acervo e foi feita pelo Santo Agostinho, mas arcebispo de Canterbury. Então, eu tenho o mesmo nome, mas eu tenho pessoas diferentes, inclusive cargos diferentes, não é? Se a gente não levar em consideração o acréscimo, eu vou colocar primeira obra que eu fiz a minha ficha, Agostinho, vírgula, santo. É a regra letra A, quando é nome de santo. Colocar o prenome e jogar a palavra santo lá para o finalzão. Peguei minha segunda obra, segui a letra A. Agostinho, vírgula, santo. Mas aí que vem a pergunta, Guilhermina, pelo amor de Deus, qual é o livro que eu quero? Vamos dizer que o primeiro Agostinho fez Era uma Vez e o segundo Agostinho fez Fera Ferida. Guilhermina, eu quero Fera Ferida. Aí eu vou olhar e vou dizer assim, ótimo, eu tô com 2 Agostinho Santo, com 2 números de chamada diferentes. Aí eu vou ter que dar trabalho para o meu usuário, porque ele vai ter que ir lá no primeiro, vamos dizer 123, aí quando ele abre, poxa, não é essa que eu quero a de 720. Aí ele tem que ir para o outro lado do acervo. Olha a doideira que eu vou fazer para o pobre do meu usuário ou pobre da minha usuária, que vai ficar tão pé da vida que ainda vai meter o pau na minha biblioteca, não é? Vai dizer que eu não soube organizar. Então, quando tivermos bendito homônimos, nós somos obrigados a colocar quem é quem. Então, no primeiro, Agostinho, vírgula, santo, vírgula, bispo. E no meu segundo, Agostinho, vírgula, santo, vírgula, arcebispo. Ok, meus amores? Assim não vai ter erro. Aí eu vou saber realmente quem é da obra Era uma Vez e o outro quem era da obra Fera Ferida. Ok, meus amores? Até aqui tudo beleza? Tudo tranquilo? Tá? Então, vamos continuar para a nossa última regra de hoje. É a regra 9. A regra 8 falava de santo. A regra 9 já vai falar de espírito. Então, nós iremos trabalhar as comunicações espíritas. O que é isso, Guilhermina? Eu nunca nem ouvi falar, não sei nem o que existe isso. São os romances, meus amores, que são psicografados pelos médiuns. Eles escutam o espírito e eles vão psicografando. Então, na verdade, nós temos 2 autores. O autor intelectual, que é o espírito, e o autor braçal, que está transcrevendo o que o espírito está soprando em seu ouvido. Isso que é comunicação espírita, ok? Cujos romances tem uns que são maravilhosos, não é? Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Nós temos essa obra que se chama 50 anos depois e ele foi escrito por Francisco Cândido Já Xavier, olha aqui embaixo, pelo Espírito Emmanuel. Então, foi o Emmanuel que soprou no ouvido do Chico Xavier e ele só transcreveu. Nesse caso, consideram-se os 2 como autores, ok? Mas quem é o autor principal? Quem é o autor secundário? O autor principal é o dono do intelecto da obra, portanto,
É o espírito, ok? Nesse caso, a minha entrada principal da minha ficha vai ser Emmanuel. Por que vai ser só Emmanuel? Porque é só prenome. Ele não tem prenome e sobrenome, ok? Então eu vou ter prenome e vou ter o acréscimo. Agora, meus amores, eu já vou colocar o acréscimo da forma como tem que ser. Percebam que a palavra espírito, que está entre parênteses, está sublinhada, está em itálico, está em negrito. Ou seja, ela está com a grafia diferente. A partir de agora, nós já vamos começar a colocar nossas entradas de forma correta, tá bom, meus amores? Tá? Então, por isso que o espírito, como está dentro do parênteses, nós chamamos de acréscimo. Toda vez que for acréscimo, a nossa grafia tem que ser diferenciada. Eu uso muito itálico, mas você pode sublinhar ou colocar em negrito também, ok? Então, essa é a minha entrada principal. E lá na minha pista, que vai ser a minha entrada secundária, eu vou colocar o médium, a pessoa que recebeu a mensagem e transcreveu o romance, que é Francisco Cândido Xavier. Assim sendo, sobrenome, vírgula, prenome. Aí eu pergunto, é nome espanhol para ser sobrenome composto? Não. É nome de oriental para ser igualzinho só com uma vírgula? Não. Então, é a regra universal. Sobrenome, vírgula, prenome. E quem é o sobrenome? O último nome. Lembrando, meus amores, que neto, bisneto, filho, júnior, isso não é o último número. Isso é grau de parentesco. Belezinha? Então, aqui, Xavier, vírgula, Francisco Cândido. Mas eu não posso esquecer da regra 3. A regra 3, ela fala o quê, meus amores? Quando você entra pelo seu nome literário ou quando você entra pelo seu apelido, não é? A gente conhece como Francisco Cândido Xavier ou a gente conhece o médium como Chico Xavier? Eu conheço como Chico Xavier. Então, significa que lá na minha pista eu vou ter uma entrada para o nome verdadeiro, regra 1, Xavier, vírgula, Francisco Cândido, ponto, número 2, para minha remissiva, como a forma como ele é mais conhecido, Xavier, vírgula, Chico. Então, vocês estão vendo que nós já estamos misturando todas as regras que nós estamos aprendendo até aqui. Ok, meus bebês? Tá? Vamos para o nosso segundo romance, A Certeza da Vitória. Ele foi, feito pelo espírito Xélida, desculpa, eu não sei se é assim que pronuncia, e foi psicografado pela Eliana. Então, a Eliana ouvia Xélida e ia escrevendo o seu romance. Logo, autor principal, Xélida. Xélida também só tem prenome, então eu nem penso. Xélida, abre parênteses, espírito. E na minha entrada secundária, lá na minha pista, Eliana Machado Coelho é oriental? Não. É espanhol? Não. Então, não pensa. Sobrenome, vírgula, prenome. Coelho, vírgula, Eliana Machado. Procurei e não vi outra forma que ela é conhecida. Então, eu morri aqui somente em uma entrada secundária para a Eliana. Ok? Tá? E esse nosso próximo romance, No Rumo do Mundo de Regeneração? Nós temos o nome do espírito, nós temos o nome do médium. O nome do nosso espírito é o Manuel Filomeno de Miranda. E o Divaldo foi a pessoa responsável de ouvir e psicografar. Assim sendo, percebam que esse espírito ele tem um nome completo. Então, nós vamos colocar sobrenome, vírgula, prenome.
Miranda, vírgula, Manuel Filomeno de, abre parênteses, Espírito. E lá na nossa entrada secundária, Franco, vírgula, Divaldo. Também não achei uma outra forma para trabalhar o nome do Divaldo, ok? Com isso, fechamos a nossa regra 8 e a regra 9. Pronto para praticar? Só para a gente fechar com chave de ouro o nosso encontro de hoje? Então, nós colocamos, como sempre, 5 entradinhas. E você vai agora fazer um trato comigo. Você vai parar esse vídeo, você vai fazer a tarefa e depois tu toca no play e a gente vai ver se acertou. Beleza? Posso confiar? Claro que posso, que eu sei que você vai fazer isso sim. E aí, bebê? Vamos lá corrigir? O número 1 nós temos São João Batista. Eu tenho prenome João Batista, não é? E tenho São, que eu já sei que toda vez que tiver a palavra São, mesmo tendo São, eu sou obrigada, quando jogar lá para o fundão, colocar a palavra Santo. Assim sendo, nós vamos colocar, sem inverter nada, só colocando a vírgula, João, vírgula, Batista, vírgula, Santo. Ok? O segundo, eu tenho, não é santo. Ele é um cargo, não é? É um cargo que ele tem. É o Frei Beto. E aí eu já estou colocando agora acréscimo de outros elementos também para começar a ficar completa a nossa entrada. Aqui nós temos Frei Beto, vírgula, 1944, hífen, espaço, vocês estão vendo que nós temos um espaço e depois nós temos o ponto? Olha aqui, ó, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Espaço e um ponto. Isso significa o que, Guilhermina? Que o Frei Beto ainda não faleceu, ok? Então só tem aí a data de nascimento dele. Se eu tenho o cargo e o prenome, tu não pensa, tu vai pegar o cargo, joga lá para trás. E como eu só tenho um prenome, eu só tenho um prenome. Então, Beto, vírgula, Frei. Guilhermina, como é data de nascimento, não tem que ser entre parênteses, portanto, em itálico? Não, meu amor. Data de nascimento não vem entre parênteses. Ele sempre vai vir depois de vírgula. Por isso que eu não coloco em itálico, sacou? Ele vai ficar na mesma grafia, tá? Então, Beto, vírgula, Frei, vírgula, 1944, hífen, espaço, ponto, porque ele ainda não morreu. Terceiro, São Francisco Xavier. Nós temos Francisco Xavier e o São. Nós temos prenome e nós temos sobrenome, não é? Então, nós vamos lá, ó. Francisco, vírgula, Xavier, vírgula, Santo. Ok? Tá? Nesse caso, por que não vai ficar Xavier, vírgula, Francisco? Porque nós olhamos aqui na regra que ele é mais utilizado. Se eu fosse usar o nome verdadeiro, Xavier, vírgula, Francisco, vírgula, Santo, ok? Aqui eu quis colocar como se fosse a forma mais conhecida, Francisco Xavier. Então, Francisco, vírgula, Xavier, vírgula, Santo, ok? As duas formas vão estar erradas, vão estar certas, tá, meus amores? Número 4, nossa penúltima autora é a Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. Esse é o título dela, tá, meus amores? Não tem um Chico Xavier? Ela colocou como título dela de batismo religioso Teresinha do Menino Jesus e da Face e da Santa Face. E nós temos a Santa.
E aí, como é que vai ficar? Nós vamos pegar Terezinha, vírgula, do Menino Jesus e da Santa Face, vírgula, Santa. Esse é o nome completo, nome religioso dela completo, que é o verdadeiro. Só que eu já estou pensando no meu usuário que só conhece como Santa Terezinha. Tu não vai saber falar o nome todo. Então, eu vou entrar na minha entrada principal, Terezinha, vírgula, do Menino Jesus, da Santa Face, vírgula, Santa. E na minha pista, que é a minha entrada secundária, eu vou botar Terezinha, vírgula, Santa, pensando no meu usuário. Belezinha, meus amores? Tá? E a nossa última, ela fala que a mensagem de Lúcius, psicografada por Zíbia Gasparetto. Se é psicografada, é comunicação espírita, não é? Então a gente já sabe que quem vai ser a nossa entrada principal? Sempre o espírito. Com a entrada secundária, sempre o médium. Se a mensagem é de Lúcius, então Lúcius é o espírito. Psicografada por Zíbia, então a Zíbia é a médium. Ok, meus amores? Então, nesse caso, minha entrada principal vem Lúcius, obrigatoriamente a palavra espírito em itálico, em negrito ou sublinhado. Aqui achei já um erro, ok? Então, já vamos consertar que eu errei. Então, menos ponto para mim e ponto para ti, que com certeza colocou sublinhado ou itálico ou em negrito. E a nossa entrada secundária? Gasparetto, vírgula, Zíbia. Também não achei outra forma de conhecê-la além de Zíbia Gasparetto. Ok, meus amores? Tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, porque o nosso Bíblio Responde vai chegando ao fim. E aí, se você gostou, eu te agradeço muitíssimo se você nos deixar o seu like, assim como se inscrever no nosso canal, ativar o nosso sininho e também nos seguir nas redes sociais. Vamos fazer com que a nossa comunidade cresça, pois a partir do momento que ela cresça, a gente ganha mais espaço no YouTube e nas redes sociais. E é isso que é o nosso objetivo. Chegar ao maior número possível de pessoas que precisam desse conteúdo. Afinal de contas, se ele é importante para você, ele vai ser importante também para o seu colega e para a sua colega, não é mesmo? Espero que todos fiquem bem, fiquem em casa, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!